Bom, o tema de hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um pouco delicado, né, esse tema, mas vamos lá. Vamos começar do fim para o começo. Em vez de a gente falar primeiro da ingratidão, nós vamos falar como os laços de família se formam, né? Ah, é fácil, se formam através das encarnações. Mas quando começou? Começou quando nós éramos lá atrás, lá atrás, quando nós éramos muito primitivos ainda. Quando a gente descobriu o fogo, quando a gente começou... Eu falo a gente porque estávamos todos lá, tá? Então começou quando a gente descobriu que precisava matar um animal para comer, para se cobrir, que a gente precisava ficar nas grutas, por exemplo, para se proteger, né? Começou a desenvolver em nós o instinto de sobrevivência, né? De conservação. Olha, quando começou esses laços, gente, lá atrás, a gente nem sei há quantos milhões ou bilhões, não sei, de anos. Quando éramos ainda, quando mal nos aguentávamos nas duas pernas. E aí nós começamos. Aí nós começamos uns aos outros nos conhecermos. E aí nós começamos a desenvolver relacionamentos de amizade, porque nós nem sabíamos ainda o que era amizade, mas de convivência. Então nós percebemos que assim, era melhor ter alguém do lado do que estar sozinho. Então a gente começou a desenvolver amizades e relacionamentos, e aí, lógico, gente, não é assim de uma hora para outra, mas aí a gente formou a sociedade. A gente começou a perceber que viver em sociedade era muito melhor que viver sozinho. E viver em sociedade também significava ter relacionamentos, porque aí aflorou os sentimentos, né? Aflorou as paixões, a amizade, aflorou o egoísmo, aflorou o ódio, aflorou todos os tipos de sentimento. E aí passamos a conviver com afinidades e sem afinidades. Pronto. Estava formada a sociedade, desta sociedade formamos família. Há que se dizer que família é o principal núcleo da sociedade, né? E aí começou tudo. Daí começou tudo, né? Começaram a aflorar esses sentimentos e, junto com esses sentimentos todos, começaram a aparecer os conflitos. Vivíamos bem, mas aí o egoísmo tomou conta, o orgulho tomou conta, aí houve traições, porque esses sentimentos geram, né? Se fosse para viver tudo bem, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos vivendo, tocando harpa nas nuvens, né? E aí começamos a ter esse contato com esses sentimentos. E aí começou tudo, né? E é claro, viver em sociedade significa que vivemos aqui. Vamos dizer assim, que alguém da minha família se apaixone pela família da Dona Anita. Pronto. Já esses laços já vão se estendendo, ampliando, né? E aí, para a gente começar a burilar esses sentimentos, a gente começou a desencarnar e reencarnar. Desencarna esse processo que a gente vem passando desde os tempos áureos, lá atrás, né? Então eu desencarno, não aprendi nada, reencarno,
continuo não aprendendo nada, desencarne, e aquele sentimento vai crescendo. E como viver em sociedade significa, se casam uns com os outros, tal, tem filhos, e essa família cresce, e os atritos crescem juntos. Aí a gente começa a encarnar e desencarnar para limpar a área, mas a gente não consegue. E aí vai, desencarna, reencarna, desencarna, e a gente não sai do lugar. E aí chega uma hora que a espiritualidade manda a gente reencarnar como pais e filhos. Por quê? Porque não tem sentimento mais profundo, mais puro do que o sentimento de uma mãe e de um pai por um filho. E isso daí a gente vê bastante nos livros. O que acontece? Eles não conseguem se entender, os espíritos. São inimigos, até que reencarna como mãe e filho, como pai e filho, para poder forçar aí uma relação mais intensa. E a gente está cansado de ver numa família aquele filho que não respeita o pai e a mãe, que manda calar a boca. Recentemente eu vi uma coisa assim, que eu falei, eu não estou vendo isso. Assim, literalmente, a menina, cala a boca, mãe! Que mundo você vive? Aí eu pensei, quantos anos tem essa guria? 16, 15? O que conhece da vida, pelo menos dessa? Para tratar uma mãe assim? Não. Aí se a gente não estuda um pouquinho, a gente vai dizer, cara, esse mundo está perdido. Não está perdido. É que nós temos que tentar nos encontrar e resolver as diferenças o mais rápido possível. Porque estamos no mundo de transição, tá? Isso é outro assunto. Mas aí estão os laços de família e a ingratidão de onde vem. Nós precisamos entender de onde vêm algumas coisas. Senão, o sentimento de inimizade, principalmente entre pais e filhos, cresce. E a ideia não é crescer, a ideia é cortar ali. Não tem motivo. Um casal que põe a gente no mundo, que nos dá tudo, que nos deu até o presente momento, não merece. Por outro lado, esse pai e essa mãe também têm um passado que não nos interessa, tá? Mas é bom a gente entender que também teve um passado e você está passando por isso por 2 motivos. Porque quer, para poder resgatar esse espírito, ou porque fez pior, então precisa vir para sentir na pele. Né? Mas não nos cabe aqui julgar, nos cabe dizer assim, tudo tem um motivo. Não existe inimizade, principalmente dentro de uma família, que não seja explicado pelas reencarnações. Por coisas que um fez para o outro lá no passado e que ficou tão gravado na gente, que quando a gente vem e vê fulano, ou vê a mãe, vê o pai, já quer logo, já relembra, vamos dizer assim, já tem algo que, um botão aí que gira e que faz a gente sentir isso. Eu não sou mãe. Não posso falar uma coisa que eu não sei. Mas já fiz muita entrevista nesses quase 30 anos que eu estou nessa casa, que de ver mãe chegar para mim assim em prantos e dizer, o que eu faço com o meu filho? Acolha. Já fiz. Muda o jeito de acolher. Eu não posso, eu não sou psicóloga, eu não sou, mas o que a doutrina espírita explica? Nós temos que acolher, amar, mas saber o momento de passar a mão na cabeça e saber o momento
de dar bronca. Né? Por quê? Porque nós não somos tapetes, né? Para deitar no chão e vem e passa, espizinha, limpa o pé. Não. Outra coisa, pai e mãe veio para dar base, para ensinar o bom caminho, para rever tudo, para aparar as arestas. Porque se for muito passivo, se for muito permissivo, se for assim, como eu já ouvi muito, mas o que será que eu fiz na outra encarnação? Então, se eu fiz, eu tenho que aguentar. Eu ouvi isso recentemente. Eu tenho que aguentar calada, eu tenho que suportar, porque eu nem deixei terminar, fina, né, do jeito que eu sou. Eu só falo assim, pra quê? Pra voltar na outra vida e começar do zero? Por que não conserta nessa? Por que não estimula algumas coisas nessa vida? Pra que vai esperar a próxima? Por que não se relacionar bem agora? Por que ser permissivo a esse ponto de a pessoa chegar para você e falar, eu queria outra pessoa como mãe, eu não queria você. É o que tem para hoje. Eu falei para ela, por que você não respondeu? É o que tem para hoje. Aceita que dói menos. Não posso, porque daí o negócio piora. Estou brincando, não é assim. Mas são dois polos. Os pais que precisam entender que são espíritos antigos, velhos, que têm uma história. Né? A gente brinca no trabalho. A capivara desse deve ter sido feia. Todos nós temos o nosso currículo. Sabe lá desde quando. E até quando a gente vai desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar, sem modificar. Primeiro, gente, é o respeito pelo pai e pela mãe que nos colocou no mundo. Isso é inquestionável. É inquestionável. Se estamos aqui hoje, é porque mamãe e papai colocaram a gente no mundo. Então nós devemos isso. Mas eu nasci... Uma vez eu falei assim para o meu pai, eu era uma adolescente tonta, eu estava discutindo, eu falei assim, meu pai era uma moça, meu pai nunca bateu em nós. Eu não pedi para nascer. Ele olhou para mim e fez assim, qual a sua religião? Eu falei, espírita. Então pediu sim. Quieta, pediu sim. Eu, nunca mais. E o meu pai, você conheceu meu pai? Meu pai era um doce de criatura. Você também conheceu meu pai? Meu pai era um doce de criatura. Jamais uma pessoa imaginaria que ele fosse falar isso para mim. Mas eu tirei ele do sério. Qual a sua religião? Espírita. Então pediu sim, fica quieta. E fiquei mesmo. Então eu digo, pedimos, às vezes imploramos para nascer naquela família. Às vezes nós imploramos. Por quê? Porque quando a gente desencarna, que a gente toma consciência do que nos liga às nossas famílias, né? Muitas vezes nós nos envergonhamos. Os livros dizem isso, né? Não sou eu que lembro, não, é que a gente lê. E aí a gente pede, pelo amor de Deus, uma oportunidade para reparar os erros. Só que tem uma coisa, né? A gente não lembra. A gente não lembra. Graças a Deus que a gente não lembra. Então nós temos que seguir o coração. E muitas vezes nosso coração ainda está muito magoado. Qual é o pulo do gato? Qual é o caminho das pedras? Reforma íntima. Vamos entender. Ninguém nasce no lar que não é para nascer. Na adolescência a gente não falava assim, eu queria tanto ter nascido lá na família da minha melhor amiga. E ela provavelmente devia pensar a mesma coisa, né? Então, primeiro, ninguém nasce no lar errado.
Deus não erra. Deus não erra. Se nascemos onde nascemos é porque temos algo a aprender, a ensinar, a pagar, aproximar. Isso vale para pai, para mãe e para filho. Agora, acima de tudo, o respeito ao pai e à mãe. E a mãe e o pai respeito ao filho. Por quê? Porque deram o presente da maternidade e da paternidade para eles. Que acredito eu, embora não seja mãe, deve ser o sentimento mais gostoso que tem. Eu acho que... Sofrido. Sofrido também, né? Nós não estamos aqui... nós estamos aqui passando férias. E se a gente sofre, não é em vão. É porque existe um passado. E o passado nos cobra. Tanto é que estamos aqui. A maioria de nós porque pedimos. A maioria de nós porque pedimos. Sentimos a necessidade, sentimos até uma certa vergonha. Eu não fiz isso. Aquela ali, quando mostra aquele telão, eu acho, né? Quando eu acho que o telão é colocado e é mostrado as nossas encarnações passadas, a gente fala assim, não. Eu não fiz isso. Fez sim. Então, pelo amor de Deus, deixa eu pagar. É assim que acontece. Aí a gente vem para cá. Por que será que tem no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação? E quando a gente fala assim, não nos deixeis cair em tentação, não é a tentação do sexo, tal, não. É a tentação nossa mesmo. É a tentação de recair, né? A gente vê assim o dependente ele tá bem 20 anos, tá limpo, bonito e tal. De repente ele pensa assim, se eu puser uma gotinha de álcool na boca, não vai acontecer nada. Eu tô limpo. Põe para ver o que acontece. Põe. A tragédia é... Aí vem como um rolo compressor. É a mesma coisa, gente. Eu vou reencarnar e eu vou ser 10. Até o primeiro problema aparecer. E a gente não estar preparado. E a gente não sentir que tem um respaldo espiritual. Não acreditar que tem um respaldo espiritual. Aí a gente despenca. Por isso, reforma íntima. Evangelho. Eu canso. É cansativo mesmo. Porque a nossa vontade de melhorar pode ser grande. Mas a nossa força é nossa força para vencer é nessa mesma proporção? Então, vamos começar a nos enxergar. Quem é filho, como filho. Todos somos, né? E quem é pai e mãe, como pai e mãe. Qual é o meu papel? Eu estou desenvolvendo bem meu papel? Como é o meu filho? Fora de casa, dentro de casa? Vamos ser frios para analisar. Será que eu estou educando legal? Será que eu estou criando um cidadão legal? Que respeita o próximo? Se ele não me respeita, será que ele respeita o próximo? Será que ele é gentil? Será que ele trata bem a namorada? Minha mãe dizia assim, bom filho, bom marido. E ela falava mesmo. E até era muito engraçado, porque qualquer coisinha ela falava, bom filho, bom marido. Você, quando conhecer alguém, veja se ele é um bom filho. Senão, não vai ser bom marido. Tá bom, mãe. Tá bom, graças a Deus. Meu marido é um excelente filho. Né? Então, sou feliz. Mas é isso aí. A doutrina espírita aborda esse tema explicando que a família terrena reúne espíritos com afinidades e com débitos do passado para oportunidades de perdão e aprendizado mútuo. Que nem eu falei. Tem o lado pai e mãe,
e tem o lado filho, né? Causas e visões da ingratidão. Egoísmo. Egoísmo é a chave dos males. A falta de reconhecimento nasce da centralidade no próprio eu, sem valorizar o sacrifício alheio. Eu e eu. Você não faz mais que obrigação de me dar um iPhone, não sei que número aí, que eu já nem sei em que número tá. É obrigação sua, eu sou seu filho. Você tem que me dar um iPhone. Como que eu vou para a escola sem um iPhone? Né? É familiar isso? Uma provação espiritual. Vínculos do passado que reencarnam no mesmo lar para reajuste de antigas desarmonias. E essas antigas desarmonias são muito antigas. E que não estão conseguindo, que nem eu expliquei. Vem, vai, até que nasce. Tenta nascer como amigo, tenta nascer como irmão, tenta nascer como primo. Vamos de pai e filho, porque tem que se fortalecer. Ah, mas não podia logo de imediato nascer de pai e mãe? De mãe e filho? Ou de filho e pai? Não, não podia. Tem que fortalecer os laços, né? Tem que dar as oportunidades para depois cobrar, né? E diferença de evolução. Espíritos em estágios morais distintos que encontram na família o campo para exercitar a paciência e a caridade. Por exemplo, uma mãe que já está num estágio, ou pai, né? Que já está num estágio bem elevado, que às vezes nem precisa reencarnar, mas pede, eu quero reencarnar porque eu vou resgatar esse espírito. E é aquela pessoa hiperiluminada e muitas vezes consegue, né? E se não conseguiu, deu alguns passos já para isso. Bom, como lidar com tudo isso? Manter o amor, que o amor é a chave de tudo. O amor parental não deve ser condicional à resposta recebida. Por exemplo, o filho dá a resposta e a mãe dá uma resposta mais ácida ainda. Não. Acolhe e lá na frente sente e conversa. Você acha que foi certo isso? Porque senão fica aquele embate. Fica aquela coisa assim, um fala, outro fala, um fala, outro fala, dá margem para outras coisas aparecerem, outros irmãozinhos que não querem a paz do lar. Pronto, abriu a brecha. Então, amor, acalmou tudo? Vem cá, coração. Vamos bater um papinho aí. Você acha que foi certo? Vamos refletir aonde eu errei, onde você errou, papapá. É difícil, mas é o melhor. Evitar o rancor. Ai, o rancor é o câncer da alma também, né? Cultivar a paz interior e perdoar as ofensas para não prolongar o sofrimento. E dar o exemplo. Cumprir o próprio dever de educar e amparar, deixando livre a consciência. Qual é o melhor exemplo que um pai pode dar para um filho? Melhor educação é ser o exemplo, né? Porque aí pode cobrar. Você está com um cigarro na mão, o menino está fumando. Você fala, ei, não é para fumar. Então você vai ouvir e tem que ouvir quieto. Então se não é para fumar, se o cigarro faz mal, por que você está fumando? Então quem são o pai e a mãe? É o exemplo dos filhos. E isso é muito interessante. Eu tenho 67 anos. Infelizmente, meu papai e minha mamãe já foram. Mas hoje eu ouço muito. Nossa, você está cada dia mais parecido com a dona Leila. Fisicamente, não. Não. Nas suas atitudes. Eu digo, graças a Deus. Esse é meu objetivo de vida. Mas a gente só descobre isso depois que perde. Né? Então, quem tem eles, papai, mamãe, junto, é agora. Agora é o momento. Né? Jovens sentadinhos aí, quantos jovens. Olha para o pai, para a mãe, com outros olhos. Com os olhos do amor, do coração, do aprendizado. Não tem pai e mãe que deseja mal para um filho.
Se deseja mal para um filho, não é pai e mãe. Né? Então, olhem para eles como um exemplo. E para poder também cortar qualquer coisa ruim que exista e esses laços se fortaleçam cada dia mais. Né? O primordial é saber que o amor é a principal arma para a pacificação familiar. E ter em mente que amar não é passar a mão, né? Não é passar pano, mas é... Tá calor, né? Eu também achei que era só eu. Mas é estar junto, é estar presente, é saber chamar atenção na hora certa, é saber o momento de erguer a voz, se for preciso. Né? Às vezes não é preciso, às vezes um bate-papo só. Certo? Tem muita coisa nessa... É muito extenso. Mas a base a gente passa. E a gente precisa pesquisar. Né? O papel de um pai e de uma mãe é algo indescritível. Dizem que a oração de uma mãe atravessa faixas que a gente nem consegue imaginar onde ela chega. Eu acredito que de pai também. Né? E então vamos aproveitar, jovens, vamos aproveitar. Vamos curtir nossos pais. Vamos estar juntos. Vamos para o shopping juntos. Vamos ter orgulho. Orgulho dos pais. E os pais, orgulho dos filhos. Né? Se assim, não é só falar assim, ai, meu filho passou de ano. Passar de ano é uma obrigação. Né? Mas vamos dizer assim, meu filho, levanta do banco para dar lugar para alguém sentar. Meu filho, cumprimenta o vizinho. Meu filho, me beija antes de sair de casa, antes de dormir. Não tem mais isso. Vamos resgatar isso. E aí a gente vai fortalecendo os laços de família.